Fotografias são guardadas em álbuns, então por que não guardar figurinhas em álbuns também? Tudo indica que o hábito de colecionar figurinhas e guardá-las em álbum próprio teria surgido na Europa, por volta de 1870, como estratégia de venda de alguns produtos. Já no final do século XIX, os Estados Unidos lançavam pacotes de cigarros com figurinhas, para incentivar o consumo do produto. No Brasil, não há uma versão segura para o advento dos álbuns de figurinhas. Todavia, algumas fontes apontam para o início dos anos 1900. Consistia em um álbum para 60 figurinhas com a estampa da bandeira de vários países, e teria sido lançado pela tabacaria Estrela de Nazaré. Foi por volta de 1930, que a empresa Paulo Stern Cia Limitada, dos irmãos Stern, da Alemanha, lançaram as famosas estampas Eukalol, na mesma linha das estampas alemãs Liebig. Logo surgiram os álbuns, e foi um sucesso estrondoso. Pouco tempo depois, surgiram os álbuns para colar as figurinhas que vinham com as balas vendidas na época. Balas Futebol, Balas Cinédia, Balas Fruna, Balas Ruth. Em 1961, era fundada a editora italiana Panini, dos irmãos Panini. Nos anos que se seguiram, ela se consolidaria como a maior fabricante de álbuns de figurinhas do mundo, com filiais em mais de 100 países, inclusive o Brasil. Notadamente sobre o Brasil, o que se sabe é que o primeiro álbum de figurinhas sobre futebol seria lançado em 1950. Os álbuns de figurinhas então, com o passar dos anos, foram se expandindo e diversificando. Surgiram vários fabricantes e modalidades distintas. Mas a grande mudança foi mesmo a venda de figurinhas colecionáveis. Isso porque, até então, as figurinhas eram brindes que acompanhavam algum produto, como os maços de cigarros, as balas e os sabonetes. O objetivo era colecioná-las e arquivá-las em seus álbuns próprios, como grandes recordações. Durante a década de 70, por exemplo, havia álbuns de figurinhas que davam prêmio. Então houve aí uma inversão de objetivos. O motivo principal não era colecionar as estampas e guardá-las de recordação, mas sim, preencher as páginas e ganhar os prêmios a ela correspondentes. Surgiam as figurinhas carimbadas e premiadas. Uma página de álbum normalmente continha cerca de 10 a 12 figurinhas. Dessas figurinhas, uma era carimbada, muito difícil de ser encontrada. Depois tinha a premiada, ou seja, a figurinha mais difícil de cada página. Assim, a garotada ia preenchendo o álbum, mas sempre ficava faltando a premiada, afinal, encontrar a premiada significaria ganhar o prêmio da página. O detalhe que foi muito questionado é: havia mesmo a figurinha premiada? O que se apurava é que os prêmios de pequeno valor, como bola de plástico, pega-varetas e objetos congêneres, eventualmente saíam esporadicamente, como um chamariz para o público envolvido. Contudo, as bicicletas, televisores, autoramas e prêmios mais caros, ninguém nunca ouviu falar que houve ganhador. Talvez houvesse uma única peça para todo o Brasil. O fato é que esse modelo fazia com que os colecionadores, se assim podemos chamá-los, ficassem sempre com álbuns incompletos, um pacotão de figurinhas repetidas e raramente ganhavam algum prêmio pequeno, que não compensava absolutamente o valor gasto com as figurinhas. Além disso, as figurinhas eram muito ruins, com impressão de péssima qualidade. No entanto, era um suspense danado abrir um pacotinho de figurinhas, que normalmente vinha com 3 unidades, na expectativa da almejada figurinha premiada. Essas modalidades de álbum de figurinhas divergiam muito do princípio imaginado antes.
Eram publicações de empresas desconhecidas ou às vezes, nem se sabia qual era a empresa vinculada a tal empreendimento. Muito diferente dos álbuns de figurinhas de editoras conceituadas, como a Abril, Cedibra e a própria Panini, que publicavam álbuns de qualidade, com figurinhas muito bem preparadas, e sem figurinhas difíceis. Normalmente não havia premiação, entretanto, o colecionador sabia que todas as figurinhas estariam disponíveis, o que lhe dava a garantia de completar a coleção. Depois disso, surgiram regras mais assertivas sobre essa modalidade de publicação, para pôr fim aos possíveis excessos do passado. Hoje, existem álbuns de figurinhas de temas variados. Contudo, a modalidade mais procurada parece ser os álbuns da Panini, versando sobre futebol, principalmente aqueles pertinentes à Copa do Mundo. Apresentamos a seguir alguns álbuns antigos de figurinhas apenas como curiosidade e para matar saudades. Figurinhas bola na rede. Tema futebol. Inclui alguns mosaicos de prêmios. Década de 70. Apenas um endereço de São Paulo, sem nenhuma outra referência. Curiosidades Aquarela, de 1965. Álbum da gráfica editora Aquarela S.A., de São Paulo. Edição trimestral. Álbum Equipe, de 1961. Tema futebol, da editora e comercial São Bernardo de São Paulo. Galeria Disney, de 1976. Grande e de ótima qualidade, também chamado de livro ilustrado. Editora Abril. Galeria dos Heróis dos Quadrinhos, bela publicação da editora VEC, do Rio de Janeiro, ano de 1978. Álbum Zoológico, outra publicação da gráfica editora Aquarela, de São Paulo, edição trimestral, este é do ano de 1964. Ping Pong Rei Leão. Álbum para as figurinhas dos chicletes Ping Pong, lançado em 1994 pela Que Refresco. Álbum Motoplock. Lançado em 1976, pela Que Refresco, para as figurinhas dos chicletes Plock, com o tema motocicletas. A Que Refresco também usou as mesmas figurinhas nos seus pacotinhos de suco em pó. Assim, fizemos uma viagem ao passado, dentro do universo dos álbuns de figurinhas. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Pedimos que se inscreva no nosso canal, e clique no sininho para receber as notificações de nossas próximas aventuras ao passado. Grande abraço, até a próxima!